Se você acha que enriquecer é só sorte, herança ou oportunidade, esse livro vai te irritar, porque Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos e influentes do mundo. Ele entrevistou empresários, investidores e líderes, e chegou numa conclusão simples: riqueza é resultado de um modo de pensar. Ele não fala apenas de dinheiro, ele fala de riqueza mental, de disciplina, de coragem, e principalmente, de transformar desejo em resultado. O nome do livro é Quem Pensa Enriquece, mas o que ele ensina é: quem pensa certo vence. E hoje eu vou te explicar os princípios principais do livro com uma linguagem simples e direta, para você aplicar na vida. O primeiro princípio: desejo. Napoleão Hill diz que tudo começa com uma coisa: desejo ardente. Não é vontade fraca. Não é seria legal se acontecesse. É desejo do tipo: eu vou conseguir, custe o que custar. Segundo Hill, a maioria das pessoas vive com desejos pequenos e tímidos. Elas dizem: eu queria ser rico. Mas não mudam nada. Elas não têm fome. E sem fome, não existe conquista. O desejo é a semente. E o livro diz que todo homem que enriqueceu começou com um desejo específico. Taxinha, e aqui entra uma regra prática que Hill ensina. Você precisa definir quanto dinheiro você quer, em quanto tempo, o que você vai fazer para conseguir, e qual é o preço que você está disposto a pagar, porque desejo sem plano é só fantasia. O segundo princípio: fé. Aqui ele fala algo forte. Fé é acreditar antes de ver, e ele diz que fé é construída com repetição. A mente funciona como um terreno. Se você planta medo, nasce medo. Se você planta certeza, nasce certeza. Hill chama isso de autossugestão. Você repete sua meta todos os dias como se já fosse real. Não é mágica. É psicologia. É treinamento mental. Porque se você repete derrota, você se acostuma a perder. Se você repete vitória, você começa a agir como vencedor. E isso muda sua postura, sua energia e suas decisões. E decisões mudam destino. O terceiro princípio: autossugestão. Esse princípio é uma continuação da fé. Ele explica que o subconsciente aceita ideias repetidas com emoção. Ou seja, aquilo que você pensa todos os dias vira sua realidade. Se você alimenta a mente com: eu não consigo, isso é difícil, eu sou fraco, não vai dar certo, o subconsciente transforma isso em verdade. Agora, se você repete com força: eu vou conseguir, eu sou capaz, eu estou ficando melhor, eu vou vencer, isso começa a moldar o seu comportamento. Hill diz que a autossugestão é como hipnose. Você hipnotiza a si mesmo, pro bem ou pro mal. A maioria das pessoas se hipnotiza com negatividade. O quarto princípio: conhecimento especializado. Hill fala que conhecimento é poder, mas não qualquer conhecimento. Não é conhecimento geral. É conhecimento aplicado. É conhecimento específico que resolve problemas. Ele diz que você não precisa saber tudo. Você precisa saber o suficiente para gerar valor. E se você não sabe, você pode aprender, contratar alguém, ou se associar com quem sabe. Porque riqueza nasce quando você se torna útil. O mercado paga quem resolve dores. O quinto princípio: imaginação. Aqui o livro fica poderoso. Napoleão Hill diz: toda riqueza começou como imaginação. Antes de existir um avião, alguém imaginou. Antes de existir um celular, alguém imaginou. Antes de existir um negócio milionário, alguém imaginou. E ele divide imaginação em dois tipos. Imaginação criativa, quando você tem ideias novas. Imaginação sintética, quando você combina ideias que já existem. Ele diz que a maioria das pessoas usa a imaginação só para se preocupar. Elas imaginam tragédia, imaginam fracasso, mas nunca imaginam vitória. E ele ensina: use sua imaginação para criar soluções e oportunidades. Porque dinheiro é uma ideia em forma de produto. O sexto princípio: planejamento organizado. Desejo sem plano é só sonho. Hill diz que homens ricos não apenas querem, eles planejam, eles criam estratégia. E ele fala uma verdade: todo plano falha no começo. Mas isso não é motivo para desistir. Ele diz que a maioria das pessoas fracassa porque desiste rápido demais. Um plano pode não funcionar. Então você muda o plano, mas não muda o objetivo. Ele diz: o fracasso não é o fim. É apenas um teste de persistência. O sétimo princípio: decisão. Esse é um dos princípios mais importantes do livro. Hill diz que pessoas ricas decidem rápido e mudam de ideia devagar. Pessoas pobres decidem devagar e mudam de ideia rápido. Ou seja, quem não decide vive sendo controlado pela vida. Indecisão é um veneno. Porque quem não decide perde oportunidades. Vive esperando aprovação.
Vive com medo de errar. Hill diz que o mundo respeita pessoas decididas, porque decisão mostra força, e força atrai respeito. O 8º princípio, persistência. Aqui ele bate pesado. Ele diz: persistência é o que separa os vencedores dos fracassados. Muita gente começa animada, mas quando aparece o primeiro obstáculo, ela desiste. Hill explica que persistência não é talento. Persistência é hábito, e o hábito se constrói com disciplina. Ele fala que persistência é como músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. E quanto mais você foge, mais fraco fica. O 9º princípio, Mastermind, mente mestra. Esse conceito é muito famoso no livro. Hill diz que ninguém enriquece sozinho. Você precisa de um grupo de pessoas certas. Ele chama isso de Mastermind. Um grupo que compartilha ideias, energia, estratégia, apoio, conhecimento. E ele diz que quando 2 ou mais mentes trabalham juntas em harmonia, surge uma terceira força invisível. Pode parecer exagero, mas é verdade. A união de pessoas certas acelera resultados. Você sobe mais rápido com aliados, e quebra mais rápido com gente errada. O 10º princípio, transmutação da energia sexual. Esse é um dos capítulos mais polêmicos. Hill diz que a energia sexual é uma das energias mais fortes do ser humano, e que os homens mais bem-sucedidos aprenderam a converter essa energia em criação e produtividade. Ou seja, em vez de gastar energia em vícios e distrações, eles canalizaram essa energia para construir coisas. Ele não está falando apenas de sexo. Ele está falando de desejo intenso. A mesma força que move o instinto pode mover conquistas. Ele chama isso de transmutar, transformar impulso em criação. O 11º princípio, o subconsciente. Hill diz que o subconsciente é como uma fábrica. Ele recebe tudo que você coloca nele. Se você alimenta com medo, ele produz medo. Se você alimenta com coragem, ele produz coragem. E o subconsciente é ativado principalmente por emoção. Por isso, ele insiste tanto em repetição e autossugestão. O subconsciente não pensa. Ele aceita. E o que ele aceita? Vira comportamento. O 12º princípio, o cérebro. Aqui ele fala do cérebro como uma antena. Ele diz que o cérebro capta vibrações. Ou seja, ele capta o ambiente. Por isso, pessoas negativas te contaminam. E pessoas positivas te elevam. Você já percebeu isso? Você passa 1 hora com alguém reclamando. E sai cansado. Agora passa 1 hora com alguém ambicioso e focado. E você sai motivado. Hill diz: ambiente é destino. Você se torna o reflexo das mentes que te cercam. O 13º princípio, o 6º sentido. Esse é o capítulo mais espiritual do livro. Hill chama de 6º sentido. Ele descreve como uma intuição desenvolvida, uma espécie de guia interior. Ele diz que quando você trabalha todos os princípios anteriores, você começa a perceber coisas antes. Você começa a sentir quando algo está errado. Você percebe oportunidades invisíveis. Você se torna mais sensível à direção certa. Isso parece místico, mas pode ser explicado assim. Quando sua mente está treinada, ela detecta padrões mais rápido, e isso vira intuição. Os 6 medos básicos, o que bloqueia a riqueza. Agora vem uma parte muito importante. Hill diz que existem 6 medos principais que travam as pessoas. Medo da pobreza, medo da crítica, medo de doença, medo de perder o amor, medo da velhice, medo da morte. Ele diz que o maior inimigo do sucesso é o medo da crítica, porque as pessoas vivem para agradar os outros. E quem vive para agradar, vive preso. O medo faz o homem aceitar pouco. E ele diz: quem quer enriquecer precisa ter coragem de ser incompreendido. O inimigo oculto, procrastinação e hábito negativo. Hill fala que a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Fracassa por falta de consistência. A pessoa sabe o que precisa fazer, mas adia. Adia hoje. Adia amanhã. E quando vê, a vida passou. Ele diz: o hábito de adiar é uma forma de suicídio lento, porque o tempo mata silenciosamente. A diferença entre desejo e sonho. Aqui é onde muita gente acorda. Hill diz: um sonho é apenas imaginação sem ação. Desejo verdadeiro tem objetivo, prazo, plano, decisão, persistência. E ele dá um exemplo famoso. Thomas Edison falhou milhares de vezes até criar a lâmpada. E quando perguntaram se ele se sentia fracassado, ele disse: não falhei. Só descobri milhares de maneiras que não funcionam. Essa mentalidade é o que cria riqueza. O segredo mais importante do livro: defina um objetivo principal. Napoleão Hill chama isso de objetivo principal definido.
E ele diz: quem não tem objetivo principal, vira escravo de distrações. Quem não tem alvo, qualquer caminho serve, e qualquer caminho leva para lugar nenhum. Por isso ele manda você escrever sua meta, e ler todos os dias, porque quando você repete sua meta, seu cérebro começa a procurar oportunidades, e oportunidades aparecem para quem tem foco. O grande alerta: não existe riqueza sem autodisciplina. Hill fala de autocontrole como se fosse um músculo. Ele diz que pessoas fracassadas são dominadas por comida, preguiça, vícios, desejo imediato, emoção, e pessoas ricas dominam seus impulsos. Porque quem não controla a si mesmo, não controla nada. E o mundo respeita quem tem domínio próprio. O princípio final: transforme derrota em aprendizado. Hill diz algo muito forte: todo fracasso traz uma semente equivalente de sucesso. Ou seja, às vezes o fracasso está te forçando a mudar de rota, te forçando a aprender, te forçando a crescer. E quem tem maturidade, não chora por derrota, analisa, corrige, e continua. Conclusão: o livro não ensina a ganhar dinheiro, ensina a se tornar a pessoa que ganha dinheiro. E essa é a verdade. Quem pensa enriquece não é um manual de investimento, é um manual de mentalidade. Ele ensina que dinheiro é consequência. A causa é o modo como você pensa. A causa é disciplina. A causa é persistência. A causa é decisão. E ele resume tudo em uma frase invisível que está no livro inteiro: o mundo recompensa quem insiste. Se você entendeu o que Napoleão Hill quis dizer, então você entendeu isso. A vida não vai te dar nada por pena. O mundo não respeita a intenção. O mundo respeita a ação. E se você quer enriquecer, não precisa nascer rico. Precisa nascer de novo. Com outra mente. Com outra disciplina. Com outro padrão de decisão. Se você entendeu o que Napoleão Hill quis dizer, então você entendeu isso. A vida não vai te dar nada por pena. O mundo não respeita a intenção. O mundo respeita a ação. E se você quer enriquecer, não precisa nascer rico. Precisa nascer de novo. Com outra mente. Com outra disciplina. Com outro padrão de decisão. Se você gostou desse resumo, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo qual livro você quer no próximo vídeo.